tua palavra, pois são justos teus preceitos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Tenhamos fé, sejamos fortes na fé e compreendamos os mistérios de Deus, que para compreender temos que ter fé, como comenta Santo Anselmo. E para mantermos firmes a fé em Cristo, temos que ser sustentados na força da oração, como comenta o Santo Padre, o saudoso Papa Francisco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Estamos vendo o discurso cristológico. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo está deixando a sua paz.
que a psicologia fundamental no Santo Evangelho de hoje é estar na paz de Cristo, é viver em paz, com o coração puro. Pois, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo deixa a sua paz, nos dá a sua paz, Ele orienta para não se perturbar e nem se intimidar o coração. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é que sejamos puros de coração, é que tenhamos a essência segundo a essência de Deus. Pois o nosso Senhor Jesus Cristo está anunciando a sua partida deste mundo, falando em sua humanidade, mas no discurso cristológico, a volta para o Pai, de onde ele veio, que ele anuncia: vou, mas voltarei. Ele sobe aos céus e ele está conosco e nos orienta para que todos nós amemos e vivamos a alegria, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Se nós fazer a vontade de Deus, viver a pureza de coração com o coração segundo o coração de Deus, viveremos a alegria que Jesus em sua humanidade anuncia: eu vou para o Pai. E vejamos nesta perícope: pois o Pai é maior do que eu. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus fala em sua humanidade, fala que ele veio do Pai, que ele que se fez humano. E continuando, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ele voltando para o Pai, ele fala para que todos nós acreditemos, para que todos nós creiamos. A filosofia fundamental no Santo Evangelho é a volta para o transcendente. Que o visível revelou o invisível, e o visível está voltando para o invisível. Veio do inteligível para o sensível, filosoficamente falando, e do sensível volta para o inteligível, mas ele está conosco no meio de nós. E assim que todos nós acreditemos. É um ponto psicológico também no Santo Evangelho de hoje. Acreditar, ter fé. E continuando, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos esta perícope que o nosso Senhor Jesus Cristo vai: já não falarei muito convosco. Ele está falando deste mundo sensível. E por que ele não vai falar muito convosco, que ele está no meio de nós? Assim o Senhor anuncia, o Senhor fala, pois o chefe deste mundo vem. Ele está falando deste mundo físico, deste mundo sensível. E quem é o chefe deste mundo sensível? É quem só vive nas coisas físicas, nas coisas do sensível. Na realidade em que transparece em nosso cotidiano, a lógica é que Satanás está no mundo tentando derrubar as pessoas. Mas aqui se refere também a Judas o Iscariotes, que Satanás colocou no coração de Judas o Iscariotes o propósito de trair o nosso Senhor Jesus Cristo. Vendeu por 30 moedas de prata, um preço de escravo. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Então, Satanás veio no mundo. Satanás está tentando derrubar as pessoas. Mas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, derrubemos Satanás. Satanás é derrotado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
E Jesus argumenta: já não falarei muito convosco. Refere-se a Judas o Iscariotes, porque Satanás pôs no coração de Judas o Iscariotes o propósito de trair Jesus, como está no Santo Evangelho daquela noite santa de Quinta-feira Santa. O diabo tinha posto no coração de Judas o Iscariotes o propósito de trair Jesus. E na quinta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa, que nós voltemos para o capítulo 13 do Evangelho segundo João, o capítulo do lava-pés daquela noite santa, o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta: um que come comigo levantou sobre mim o calcanhar. E por que levantou sobre mim o calcanhar? Porque quem é bem próximo que vai o trair. E Jesus já sabia que Judas o Iscariotes já iria trair. E hoje, no discurso de despedida, Jesus anuncia: já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. E é Satanás. E Satanás que pôs no coração de Judas o Iscariotes o propósito de trair Jesus. Como é triste! E depois o que Judas fez foi desesperar da misericórdia de Deus. Não se arrependeu. Como comenta São Bento nos Instrumentos das Boas Obras na regra: nunca desesperar da misericórdia de Deus. E assim aconteceu com Judas o Iscariotes. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta perícope Jesus argumenta: já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem, e é Satanás. E Satanás que pôs no coração de Judas o Iscariotes, um dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, o propósito de trair o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Vejamos, e Jesus já argumenta: ele não tem poder sobre mim. A lógica é que Satanás é derrotado em nome de nosso Senhor. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, a cair no erro, a cair no pecado mortal e depois não se arrepender, como foi com Judas o Iscariotes. Como é triste! Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Temos que ter muito cuidado. Temos que ser fortes na fé e andar sustentados na oração, na proteção da Santíssima Virgem Maria, Senhora da Defesa, derrotando todos os tipos de diabo e Satanás. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo é derrotado. E Jesus já argumenta hoje: ele não tem poder sobre mim, e ele não tem poder sobre nenhum de nós. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás é derrotado para sempre. Tenhamos fé e oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E reconheçamos o amor do Filho ao Pai. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. E Jesus, em sua humanidade, argumenta: eu procedo conforme o Pai me ordenou. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós temos que proceder conforme Deus nos ordena. Deus nos ordena o amor, a caridade e a misericórdia. Vivamos o amor e a caridade e a misericórdia. Sejamos misericordiosos, tenhamos amor e caridade. E estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, amando, tendo amor e caridade, e progredindo sempre mais e mais a Deus.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar seguro e protegido de todo mal. Ó Mãe do belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás é derrotado para sempre. Oremos com fé e estejamos orando uns pelos outros.